Queridos irmãos em Cristo, agradeço a mais uma oportunidade de estar aqui para uma reflexão. Para darmos início a esse trabalho de escuta e de amor e de entrega, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e nos conectar com a luz maior. Solicitando na nossa mente a presença do Cristo, a presença do amor incondicional e agradecer. Agradecer pela nossa vida, pelos nossos desafios, agradecer pela nossa família, pelas nossas diferenças, agradecer pelas nossas oportunidades, agradecer pelas nossas capacidades, agradecer. Essa é a melhor forma de orar. Agradecer tudo o que temos e expandir isso para que outros irmãos, em situações de vulnerabilidade nesse momento, tenham o pão, o lar e o acolhimento. Agradeço, portanto, essa oportunidade e o tema de hoje são cordões e laços energéticos. Começo com uma pequena provocação escrita num livro de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, que diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí nós começamos a entender que nesse emaranhado energético espiritual, todas as vezes que criamos laços ou cordões afetivos, de intimidade, de entrega e acolhimento, nós criamos uma conexão. E aí vem normalmente aquelas coisas que dizem até que a morte nos separe. E nós que estudamos a espiritualidade entendemos que nem mesmo a morte nos separa. Nós ficamos conectados pelo amor ao filho, pelo amor ao esposo, pelo amor ao pai, pela conexão que temos com algum amigo que tínhamos uma certa intimidade. Mas pasmem, senhores, também ficamos conectados com os nossos desafetos. Viveram felizes para sempre. Como escutamos isso nas nossas mídias, como chega para nós? E na verdade, senhores, vivemos um mundo onde conexões de vidas anteriores, vidas passadas, que talvez de afetos e desafetos somos encontrados. E que por qualquer motivo, dentro da nossa vivência atual, da nossa encarnação, da nossa jornada, podemos até reencontrar esses afetos e desafetos e conviver num trabalho, numa família, numa amizade, numa comunidade. E nem sempre o ingrediente principal é a felicidade. Temos também que entender que, mesmo distante de alguém fisicamente, você ainda carrega a memória, a lembrança, a energia dessa pessoa. Quantas vezes já aconteceu de você, no meio da tarde, pensar no João, um amigo, um afeto, e simplesmente esse afeto pode até nem estar conectado mais na nossa encarnação atual, e daqui a pouco você encontra um cartão postal. De repente você encontra uma foto dentro das suas mídias, ou, se está encarnado, recebe inclusive uma ligação do João. O que será que acontece nesse cordão, nesse laço energético? Será que nós fizemos uma descagem e dentro das inúmeras relações que temos, nos encontramos? Ou ele nos encontra e nós nos conectamos? Portanto, irmãos, isso chama-se cordões energéticos. Nós estamos trançados e conectados por isso. São invisíveis, é como aquele cordão prata que temos quando dormimos e desdobramos. Portanto, ela é criada e aumentada, ou amplificada, conforme nós temos apegos emocionais. Quanto mais forte é o apego emocional com este amigo, com este par, com este ser, mais esse cordão energético ele é mais condensado, mais fortalecido. E que, obviamente, nós podemos lembrar dessa pessoa e ter uma memória extremamente alegre e feliz, que é o que chamamos de uma troca positiva, como
não podem ser trocas ou energias que não são tão positivas e que drenam a nossa energia. Ao lembrar de um irmão que na passagem atual ou outra nos cometeu uma traição, ou nos cometeu um roubo, ou que simplesmente nos fez muito mal de alguma forma, nos conectamos com a energia deste ser, encarnado ou desencarnado, e essa energia passa por esse cordão, mantido pela nossa memória emocional, e rouba a nossa energia vital, drena a nossa energia vital. E, obviamente, acaba afetando o nosso bem-estar emocional, mental e físico. Portanto, é importante que a gente pense, quando estamos nos conectando com alunos, clientes, familiares, qual o primeiro pensamento ou o primeiro sentimento que temos? É algo que nos faz sorrir? Ou algo que nos dói? Algo que nos aperta? Algo que nos deixa em dúvida? Ou algo que simplesmente algo suave e leve? Portanto, nós precisamos entender que é uma informação, é um fluido harmônico. Há um fluido que acontece aqui, que podemos vibrar com sentimentos positivos ou não, por memórias e sentimentos positivos ou não. Existe uma expressão muito forte dentro daquilo que chamamos aí de cordões e laços energéticos, que são aqueles cordões ou relações ou intimidades tóxicas de poder com a mãe, com o marido, com o tio, com o irmão, e que podem de alguma forma nos acarretar o que nós chamamos de pesos energéticos. Quantas vezes você passa por alguém e ela fala, eu não consigo me esquecer do meu ex. Temos um cordão aqui. Sinto culpa pelo final do relacionamento, como se fôssemos nós que orquestrássemos todas essas conexões. Não me sinto valorizada. É quando você entrega o poder para outrem para que ele se conecte por ti. E se alguém não está te valorizando, com certeza está drenando a sua energia. Tenho sentimentos de rejeição, não me sinto valorizada no trabalho, na relação que eu tenho. Tenho medo de prosseguir a vida. Quantas vezes nós ouvimos esses lamúrios e que acabam de alguma forma sendo conduzidas por nós mesmos como se fosse um grande fardo emocional. Medo de ficar só. E aí vem essa lembrança linda que diz, quando ficamos sós? Se temos mentores, guias, anjos da guarda, e a equipe espiritual que sempre nos acompanha, quando temos a conexão forte com aqueles anjos, mentores, amparadores que nos guiam a todo momento. Medo de não encontrar quem goste dos filhos. Ora, como a gente se perde nessa questão de laços, de imaginar que quando demos a vida a um filho, ele não tem autoridade, autonomia, força, independência de criar as suas próprias conexões de amores, de amigos, de intimidades e de afetos. A vida não vai para frente. Isso são cargas emocionais negativas que impedem que a gente flua de uma forma espontânea e nos conecta com alguém ou situações que nos deixam pesados. Minha família não reconhece meu esforço, quantas vezes ouvimos isso? Tem um dedo podre para emprego e relacionamentos. Senhores, vivemos ainda numa terra de provas e expiações, onde temos com certeza alguns resgates e algumas situações que precisamos harmonizar com determinadas pessoas. Portanto, o tal do dedo podre, como nós comentamos muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, só me reencontro ou só trago para o meu núcleo interno de intimidade pessoas que não me valorizam, que não me admiram, que não fazem com que a minha vida seja harmônica e boa, com certeza podem ser resgates e não há necessidade de ficarmos uma encarnação inteira do lado de alguém tóxico, do lado de alguém ou uma situação, um emprego, um núcleo que nos deixa inferiorizado e mal. Nós somos donos da nossa energia. E a nossa harmonia que precisamos ter e combater para não sermos drenados, é importante que você aprenda a dizer chega, a dar o basta. Isso basicamente, gente, são o que a gente comenta
dessas questões de amarrações que nós temos com pessoas. Até que ponto você é o autor da dependência econômica, da dependência emocional de um filho, de um pai, só porque ele deu a vida ou porque você deu a vida ao filho? Quanto tempo eu tenho que ficar preso a uma situação de emprego que me conduz a uma situação extremamente nefasta? Pensar sobre isso. Portanto, é importante que fiquemos extremamente atentos e conscientes às nossas condições e organizações internas, como, por exemplo, esgotamento pessoal, quando estamos muito perto, a questão de estagnação na nossa vida como um todo, sentindo-se prisioneiro, amarrado, esses problemas emocionais mal resolvidos e que estagnam a vida da gente como um todo. Conexões com o passado muito forte, e é desta e de outras encarnações. Dores físicas inexplicáveis, principalmente na parte das costas, a psicossomática trabalha muito bem com esses conceitos, que fala como se segurássemos mochilas pesadas de coisas, de dores emocionais, de coisas mal resolvidas. E esse termo mal resolvido é extremamente ingênuo quando nós imaginamos um mundo espiritual de tamanhas possibilidades. Quando nós temos padrões de comportamento e sentimentos repetitivos que são prejudiciais, sabemos que se fizemos isso, sabemos se comemos aquilo, sabemos se vamos em tal determinado lugar, nos sentimos mal e compulsivamente vamos. Estamos atrelados a um comportamento, a um laço, a um cordão energético que nos impulsiona a uma situação onde não nos sentiremos muito bem. E posterior, nos vitimizamos por uma autossabotagem de migalhas emocionais. Será que fomos criados para um único amor? Para um único tipo de emprego? Para uma única forma de viver? Ou nós estamos atrelados a situações onde nós presenciamos uma incapacidade de nos tornarmos filhos de Deus? Filhos de uma obra maior, de um plano maior. É essencial que a gente reconheça esses padrões para, inclusive, buscar ajuda. Ajuda para que nós possamos ter um entendimento de que somos muito mais e maiores. Senhores, todos nós erramos, com certeza. Mas quando erramos mais de uma vez, na mesma tecla, como nós chamamos, nós percebemos essa condição de repetição de ciclos. Portanto, ter um grupo de apoio, onde alguém nos observa e nos percebe, e que pode nos dar um suporte empático, de gentileza, e que nos conduza pela mão para retirar desse aspecto que nos encontramos. Eu gosto muito dessa frase que diz: chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós é que colocamos expectativas demais nas pessoas. Portanto, quando a gente fala em cordões e laços energéticos, nós estamos falando até que ponto eu crio uma corresponsabilidade que o outro me ame até morrer, que nós fiquemos muito bem até não sei que data, até a idade de velhos, iremos ficar juntos até 100 anos, coisas que nós escutamos e que muitas vezes, por qualquer motivo, não acontece. E isso nós nos decepcionamos. E é muito mais fácil terceirizar, colocar no colo do outro a decepção do que para nós mesmos. E aí que nós falamos da necessidade, senhores, de que nós possamos criar uma condição de quebra desse contrato emocional que temos, né, para higienizar as nossas memórias, as nossas lembranças desta encarnação e de outras, para que possamos ter uma vida mais fluida e feliz. Zíbia Gasparetto, linda, tem um livro que fala Ninguém é de Ninguém, pelo espírito do Lúcio, né? Uma obra fantástica. E ela diz assim: há quem pense que sentir ciúme é prova de amor ardente, até descobrir que este sentimento é capaz de transformar a vida amorosa em doloroso drama, podendo terminar em amarga separação. Portanto, senhores,
Existem algumas obras espíritas feitas por pessoas maravilhosas que nos contam, inclusive, contos e romances de pessoas que passam por determinadas situações no seu ciclo afetivo de conhecer, conviver, teoricamente, em alguns momentos evoluir ou suportar, trabalhar alguns aspectos, desencarnamos, nos reencontramos lá e voltamos de novo para repetir esse tema de casa que não teve nenhuma evolução. Gosto de citar Vanderlei de Oliveira, um nosso querido autor encarnado, que fala muito sobre laços e cordões energéticos, e tem uma obra chamada Laços de Afeto, que é o caminho do amor na convivência. Ele destaca a importância da afetividade como um degrau para autênticas relações de amor e base para a criação de um clima espiritual ideal. Portanto, senhores, precisamos entender da nossa corresponsabilidade que temos em relação àquilo que criamos com as pessoas pelas quais nós convivemos. Nesse livro de Vanderlei, pelo espírito de Germane Dufault, que ela comenta essa necessidade de criarmos um clima espiritual ideal. Se não temos a verdade espiritual conosco, pelo menos para que possamos entender estas conexões, estas relações, estas situações, fica muito, muito difícil de criar expectativas, gerar expectativas, cumprir expectativas e depois, então, sanar as doenças de expectativas frustradas. Que temos uma humanidade tão condicionada a estas questões. Gosto muito de Rossandro Klinger, um querido psicólogo atual, que ele fala 5 faces do perdão. E a primeira grande face do perdão é exatamente o auto-perdão. É nós não punirmos por estarmos conectados ou estivermos conectados com pessoas e situações que nos deram uma condição de drenagem, de relacionamento tóxico, de falta de poder pessoal para criar uma condição espiritual harmônica. Esse livro, As 5 Faces do Perdão, é uma viagem rumo ao sentimento mais complexo e libertador da alma humana. Perdão é o que liberta. Não há nenhum ser humano que encarnou na face da Terra, com exceção dos grandes mestres como Jesus e outros tantos, que não errou. A questão é como nós estamos conduzindo esses nossos processos. Como nós nos observamos tão pouco em relação aos nossos processos, a ponto de manter algumas conexões de alguma forma, tão pequenas, tão adoentadas. Há necessidade, Senhor, de nos libertarmos, sim, de alguns laços que trançam e transcendem as nossas vidas atuais, anteriores e futuras, se nós não soubermos como encerrar. Nessa palestra, onde nós trazemos essa profunda reflexão sobre a nossa condição humana, de estarmos conectados, a maior de todas é a dívida e a cobrança espiritual, né? Daquela pessoa que por qualquer motivo tem ou possui algum tipo de conexão vinculada a uma estrutura emocional que nos deixa de alguma forma sem poder de autonomia, de alegria, de vitalidade. Por favor, não sejamos ingênuos. Sabemos que não há quem diga que é 100% feliz 100% o tempo inteiro. Mas quando estamos na observância, no processo de entendimento das nossas relações, nós temos a interferência do livre-arbítrio. Sim. Nós podemos dizer, naquele momento, criar uma higienização em relação ao tanto de poder que eu dou ao outro, ao meu gestor, ao meu pai, ao meu amor, seja lá quem for, de trazer para dentro do meu peito, da minha alma, do meu corpo, determinadas emoções e sentimentos que não nutrem a minha alma. Portanto, queridos, quando nós pensamos nessas questões, nós precisamos entender da nossa corresponsabilidade.
Lembra quando eu disse de migalhas emocionais? O quão grande somos? O quão filho de Deus somos? O quanto recebemos desse Pai maior? Desse grande universo chamado mundo? Não só quando oramos, mas simplesmente por sermos seres de luz. E é disso que nós precisamos entender que somos criados. E que se por qualquer motivo estamos atrelados, conectados, criando laços e cordões energéticos com pessoas e situações que ainda não nos permitem ser e entender o tamanho da nossa responsabilidade de seres filhos de Deus, filhos da luz, precisamos rever. Precisamos rever. Quando nós realizamos essa higienização, quando nós retiramos essa codependência emocional, quando nós permitimos, através da oração, através do passe, através do silêncio, através da autoridade que temos de dizer, eu prefiro ficar só. Porque mesmo estando sem você, eu tenho a conexão maior. Desta forma, eu higienizo e consigo ir limpando e retirando toda e qualquer conexão que eu possa ter, toda e qualquer permissão que eu possa ter dado, toda e qualquer expectativa que eu possa ter gerado, eu em relação a essa outra pessoa. Limpando. E aí vem muito a oração do perdão, a oração do auto-perdão, a conexão com o nosso Deus maior todos os dias antes de dormir e ao término, que nos dê coragem para entender esse nosso desafio, harmonizar. E quando nós colocamos a palavra harmonizar, não significa que eu preciso amar alguém agora que não me ama e que não faça com que eu me sinta filha de Deus. Se eu estou numa situação onde isso acontece, há necessidade que eu tenha poder e coragem, amorosidade suficiente de fazer uma retirada estratégica, uma férias. Tire férias do seu emprego. Tire férias de ser uma pessoa que reclama. Tire férias de ser uma pessoa que está sempre se vitimizando das coisas, porque isso só pode acontecer porque de alguma forma fomos nutridos por essas emoções e sentimentos. Portanto, queridos, essa nossa fala de hoje, ela tem basicamente um chamado de oi, vamos aprender e vamos crescer. Amadurecer no processo da vida física e vida espiritual exige determinados cortes. Percebam que se lugares e pessoas e situações, comida, suplementos, enfim, seja lá o que for que vocês possam estar imaginando que faça parte da tua jornada e que não esteja lhe dando autonomia de liberdade, de felicidade, de completude, cortemos. Cortemos. É um divórcio. É um divórcio. Um divórcio de alma, um divórcio de energia, um divórcio de posicionamento para nos livrar de toda e qualquer situação que venha nos trazer a ideia de peso, de menos-valia. Então, libertemo-nos, senhores, desses laços kármicos. Como eu já disse, nós podemos ter passado por essas situações em vidas pregressas. Muitas vezes acontece até porque nós estamos sendo avisados pelo nosso mentor, aquela voz que vem aqui, né, e que nós criamos até pelo mau uso da vida que nós recebemos de Deus. Fazer com que esses laços kármicos, né, se afrouxem. Eu preciso aprender a mentalizar algo mais positivo. Como que eu esvazio isso e trago o novo? Um relacionamento nutritivo e saudável? Como que eu trago um tipo de trabalho onde eu possa honrar a minha criatividade, a minha inovação, a minha capacidade de ser útil? Eu tenho que retirar de mim tudo aquilo que de alguma forma me deixou peso para purificar e transformar na luz do Cristo. Ele nos ensina todos os dias
quando nós queremos. Isso é livre-arbítrio. E todos esses laços que fazemos sejam transmutados, senhores, na palavra maior de amor incondicional. E aqui, quando eu digo amor incondicional, eu falo do alto amor, do amor ao próximo e principalmente no amor a essa egrégora de luz que sempre nos acompanha. Portanto, queridos irmãos, quero agradecer muito a oportunidade de trazer hoje aqui essa reflexão sobre laços e cordões energéticos, o que nos une a um outro ser e o que recompensa temos com isso. E o que devemos perceber, ter consciência, entender, para nutrir cada vez mais esses laços ou simplesmente cortar, para que possamos ser essa grande obra que sabemos que somos filhos de Deus. Gratidão, então, a cada um de vocês que escuta ou irá escutar esse trabalho. Escutem com o coração da alma, escutem com o coração interno e aqueçam-se com isso e tomem as suas decisões. Que sejamos felizes, que sejamos mais autênticos no sentido das nossas corresponsabilidades, que sejamos independentes. Isso é ser filho de Deus. Gratidão, então, ao grupo espiritual que nos acompanha. Gratidão a todos os irmãos de luz que trouxeram para nós a criatividade, a capacidade de trazer esse tema de laços e cordões energéticos que possam chegar nos corações e nas mentes de todos que aqui escutarem e se transformar no grande projeto divino. Gratidão.